Histórias de Preto Velho. Cenário: reunião mediúnica no Centro Espírita orientado pela doutrina de Allan Kardec. A reunião, na sua fase teórica, desenrola-se sob a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Os membros da seleta assistência ouvem a lição atentamente. Sobre a mesa, a tradicional toalha branca, a água a ser fluidificada e o Evangelho segundo o Espiritismo aberto na lição 9ª do capítulo 10. O argueiro é a trave no olho. Dr. Anestor, o dirigente dos trabalhos práticos, tecia as últimas considerações a respeito da lição da noite. O ambiente estava impregnado das fortes impressões deixadas pelas palavras de Jesus Cristo. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Findos os esclarecimentos, apagaram-se as luzes principais, para que desse início à comunicação dos espíritos daqueles que, indevidamente, são classificados de mortos. Feita a prece de abertura por um dos presentes, iniciam-se as manifestações. Pequenas mensagens de consolo apoio, são dadas pelos desencarnados aos membros da sessão. Quando se abriu o espaço destinado à comunicação de entidades não habituais, os espíritos necessitados, correu o inesperado. A médium Letícia fica sob a influência de um espírito estranho. Moça de educação esmerada, traços delicados, de quase 30 anos de idade, 10 dos quais dedicados à educação da mediunidade, sentiu profundo arrepio percorrer-lhe o corpo. Nunca, nas suas experiências com a mediunidade, tinha sentido coisa parecida. Tomada de uma sacudidela incontrolável, suspirou profundamente, de forma instantânea, foi tomada por uma entidade espiritual. Letícia nunca tinha visto aquilo. Estava consciente, mas seus pensamentos pareciam controlados pelo desencarnado que tinha completo domínio de sua psique. O dirigente, como sempre fez nos seus 20 e tantos anos de prática espírita, deu-lhe as boas-vindas, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão, nesta casa de caridade, disse-lhe Dr. Anestor. O espírito respondeu: boa noite, fio. Você me dá licença para eu me aproximar de seus trabalhos, fio? Claro, meu companheiro, nosso centro espírita está aberto a todos os que desejam progredir, respondeu o diretor da mesa. Todos os presentes perceberam que a entidade comunicante era um preto velho, espírito que habitualmente comunica-se nos terreiros de Umbanda. A entidade continuou: você não tem aí uma cachaçinha pra eu beber, fio? Não temos, disse-lhe Dr. Anestor. Você precisa se libertar destes costumes que traz dos terreiros, que é o de ingerir bebidas alcoólicas. O espírito precisa evoluir, completou o dirigente. Você não tem aí um pito? Tô com vontade de pitar um cigarrinho, fio. Ora, meu irmão, você deve deixar o mais breve possível este hábito adquirido nas práticas de terreiro, se é que queres progredir. Que benefícios traria isso a você? O preto velho respondeu. Preto velho gostou muito de suas falas, mas sei mais alguns dos médiuns não faz uso do cigarro, fio. Você mesmo não toma suas bebidinhas nos fins de semana. Você pode me explicar a diferença que tem o seu espírito que beber e whisky lá fora, do meu espírito que quer beber aqui dentro? Ou explicar para mim a diferença do cigarrinho que você fuma na rua, daquele que eu quero pitar aqui dentro, fio? Dr. Anestor não pôde explicar, mas resolveu arriscar. Ora, meu amigo, nós estamos no templo espírita e é preciso respeitar os trabalhos de Jesus. O preto velho retrucou, agora já não mais falando como caipira. Caro dirigente, na escola espiritual da qual faço parte, temos aprendido que o verdadeiro templo não se constitui nas 4 paredes a que chamais centro espírita. Para nós, estudiosos da alma, o templo da verdade é o do espírito.
e é ele que está sendo afanado com o uso do álcool e do fumo, como vem procedendo os senhores. Vosso exemplo na sociedade, perante os estranhos e mesmo seus familiares, não tem sido dos melhores. O hábito, mesmo social, de beber e fumar deve ser combatido por todos os que trabalham na terra em nome do Cristo. A lição do próprio comportamento é fundamental na vida de quem quer ensinar. Houve grande silêncio diante de tal argumentação. Não tem sido dos melhores. O hábito, mesmo social, de beber e fumar deve ser combatido por todos os que trabalham na terra em nome do Cristo. A lição do próprio comportamento é fundamental na vida de quem quer ensinar. Houve grande silêncio diante de tal argumentação segura. Pouco depois, o espírito continuou. Sunse-me a desculpa a visitação que fiz hoje, e o tempo que tomei do seu trabalho. Vou-me embora para donde vim, mas antes, fio, queria deixar a vocês um conselho. Que tomem cuidado com suas obras, pois, como diria nosso Senhor, tem gente quando mosquito e engolindo camelo. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Preto Velho deixa a todos um pouco da paz que vem de Deus. Ficam meus sinceros votos de progresso a todos os que militam nesta respeitável seara. Deu uma sacudida na médium, como nas manifestações de Umbanda, e afastou-se para o mundo invisível. Doutor Anestor ainda quis perguntar-lhe o porquê de falar daquela forma, mas não houve resposta. No ar ficou um profundo silêncio, uma fina sensação de paz e uma importante lição. Lição para os confrades meditarem. Bruxaria eclética. Use a porta do lado. Em entrevista dada pelo médico Drauzio Varela, disse ele que a gente tem um nível de exigência absurdo em relação à vida, que queremos que absolutamente tudo dê certo, e que, às vezes, por aborrecimentos mínimos, somos capazes de passar um dia inteiro de cara amarrada. E aí ele deu um exemplo trivial, que acontece todo dia na vida da gente. É quando um vizinho estaciona o carro muito encostado ao seu na garagem, ou pode ser na vaga do estacionamento do shopping. Em vez de simplesmente entrar pela outra porta, sair com o carro e tratar da sua vida, você bufa, pragueja, esperneia e estraga o que resta do seu dia. Eu acho que esta história de dois carros alinhados, impedindo a abertura da porta do motorista, é um bom exemplo do que torna a vida de algumas pessoas melhor, e de outras, pior. Tem gente que tem a vida muito parecida com a de seus amigos, mas não entende por que eles parecem ser tão mais felizes. Será que nada dá errado para eles? Dá aos montes. Só que, para eles, entrar pela porta do lado, uma vez ou outra, não faz a menor diferença. O que não falta neste mundo é gente que se acha o último biscoito do pacote. Que audácia contrariá-los. São aqueles que nunca ouviram falar em saídas de emergência. Fincam o pé, compram briga e não deixam barato. Alguém aí falou em complexo de perseguição. Justamente. O mundo versus eles. Eu entro muito pela outra porta, e às vezes saio por ela também. É incômodo, tem um freio de mão no meio do caminho, mas é um problema solúvel. E como esse, a maioria dos nossos problemões podem ser resolvidos assim, rapidinho. Basta um telefonema, um e-mail, um pedido de desculpas, um deixar barato. Eu ando deixando de graça, pra ser sincero, 24 horas tem sido pouco pra tudo que eu tenho que fazer, então não vou perder ainda mais tempo ficando mal-humorado. Se eu procurar, vou encontrar dezenas de situações irritantes e gente idem, pilhas de pessoas que vão atrasar meu dia. Então eu uso a porta do lado e vou tratar do que é importante de fato. Eis a chave do mistério, a fórmula da felicidade, o elixir do bom humor, a razão por que parece que tão pouca coisa na vida dos outros dá errado. Quando os desacertos da vida ameaçarem o seu bom humor, não estrague o seu dia, use a porta do lado e mantenha a sua harmonia.
Lembre-se, o humor é contagiante, para o bem e para o mal, portanto, sorria, e contagie todos ao seu redor com a sua alegria. A porta do lado pode ser uma boa entrada ou uma boa saída, experimente. Desejamos a todos muita paz e muita Umbanda se faz com humildade, não com vaidade e orgulho. Na Umbanda, não existem poderosos, existe um poder divino, que podemos caminhar sobre ele sem soberba. Existem mistérios, mas também não somos donos deles, são para que o mundo melhore. Não se pratica Umbanda com vaidade e orgulho, a única forma de se praticar a Umbanda é com humildade. Humildade refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. A humildade é a virtude que dá o sentimento exato da nossa fraqueza, modéstia, respeito, pobreza, reverência e submissão. Humildade vem do latim humus, que significa filhos da terra. Ao analisarmos esta frase, encontramos material suficiente para aprender sobre a humildade. Se diz que a humildade é uma virtude humilde, quem se vangloria da sua, mostra simplesmente o que lhe falta. É nessa posição que talvez se situe a humilde confissão de Einstein quando reconhece que por detrás da matéria há algo de inexplicável, contrastando com os que, orgulhosos das conquistas da razão no mundo das ciências positivas, negam Deus e a imortalidade da alma. Vaidade é uma das maiores pedras que o ser humano precisa aprender a vencer. Vaidade não é autoestima. A autoestima é ter consciência de seu valor, reconhecer seus pontos fracos e fortes sem se abater com o que descobre. Acima de tudo é reconhecer seu lugar no mundo e seu valor neste espaço. A vaidade é a autoestima que adoeceu ou mesmo um sinal de inferioridade. Quem é muito vaidoso, vangloria-se de tudo e tem sempre a necessidade de mostrar para os outros que foi ele, quem fez ou deixou de fazer, demonstra sua insegurança e deixa patente sua necessidade de chamar a atenção de quem o rodeia. Não quis desejar ser reconhecido seja algo ruim, absolutamente. Mas daí a fazer disso uma meta, acima do bom senso e do respeito à capacidade das outras pessoas, vai uma longa distância. Orgulho é um sentimento de satisfação pela capacidade ou realização, ou um sentimento elevado de dignidade pessoal. As principais reações e características do tipo predominantemente orgulhoso são: A. Amor próprio muito acentuado. Contrária-se por pequenos motivos. B. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento. C. Necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. D. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. E. Menospreza as ideias do próximo. F. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua importância pessoal. G. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. H. Acha que todos os seus circundantes, familiares e amigos, devem girar em torno de si. E não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. J. Usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de contendas. Compreendemos que o orgulhoso vive numa atmosfera ilusória, de destaque social ou intelectual, criando, assim, barreiras muito densas para penetrar na realidade do seu próprio interior. Toda a grandeza se esvai sob o peso do orgulho e da vaidade, restando apenas algo lamentável, triste de se ver. A pobreza de espírito, uma doença espiritual que é comparada a um câncer espiritual, que mata todas as ações boas da alma.
A vaidade e orgulho nos faz pensar na triste sorte de Narciso, que se apaixonou pela própria figura refletida no lago e se suicidou ao se atirar no lago morrendo afogado. A Narciso a morte a apanhou no lago. E eu pergunto-me, onde é que a morte apanha os narcisos de hoje, que consomem a sua vida no culto idólatra da sua figura? A verdadeira humildade. Escrita por Pedro Rangel T. Sá. Estava eu em um terreiro de umbanda intensamente acolhedor, participando de uma gira de preto velho, preste a terminar, quando uma entidade desta linha de trabalho umbandista convidou-me a sentar em sua frente. Saravazifio. Sun Se é o último filho de Deus que nego atende no dia de hoje, mas tem nada não é fio porque muitas vezes os últimos acabam sendo mesmo os primeiros, não é? É verdade, pai, mas é que eu não estou entendendo uma coisa. Calma, fio, este nego já escuta Sun Se, mas antes gostaria de lhe dar um presente. Presente? É, fio. Nego pode? Por favor, meu pai, fique à vontade. Pois então nego pede que isso jamais se esqueça que o presente é somente pro fio e que este presente é umas palavras que tá escrita neste pedacinho de papel. A entidade estendeu sua destra para me entregar o papel e, quando fiz menção de abri-lo, disse para mim: Fio, nego pede a Susê que não abra este presente agora não senão ele vai ficar envergonhado. Sim, senhor. Nego pede, antes, que Susê dê um presente a ele perguntando o que Susê não tá entendendo. Bom, meu pai, o que eu não estou entendendo é que sempre que visito algum dos senhores em alguns momentos do sono físico fico como se fosse um repórter, olhando e pesquisando tudo que me for permitido relatar posteriormente na forma de mensagens. E o que o fio não entende é que, pelo que eu estou entendendo, o senhor vai me dar uma consulta, não é isso? Não, fio, nego só quer agradecer Susê. Ah, tá. Mas se nego fosse dar uma consulta, Susê ia achar ruim. Não. Eu só iria achar estranho e inusitado, pois isto, conscientemente, nunca aconteceu antes, em um sonho. Fio, permita-se viver e descobrir as novidades e a dinâmica da vida sem transformá-las em uma fórmula. Não é porque algo nunca aconteceu com Susê antes que não poderia acontecer agora, certo? O senhor tem razão. Nunca queira dizer que sabe tudo da religião que Susê professa pelo fato de ver os fenômenos acontecerem sempre da mesma forma. Ponha-se sempre na condição de um eterno aprendiz. Sim, senhor, perdão. Sun Se não precisa pedir perdão, não se fio. Nego é que tem de se desculpar por estar falando demais. O senhor não precisa pedir desculpas, pois é sempre bom eu estar relembrando esta questão da eterna aprendizagem sobre a Umbanda a fim de que eu sempre possa estar exercitando a divina virtude da humildade. Nego pede perdão a Susê porque ele não gosta muito de falar, mas sim de escutar. Poxa, meu pai, é uma pena porque eu não tenho nada para falar, mas sim para agradecer a vossa lembrança na questão do eterno aprendizado umbandista. Então nego se despede do fio pedindo a Zambi que ilumine e abençoe Sun Se em sua jornada e dizendo a fio que nego é que sempre vai ter o que agradecer ao fio. Eu nada respondi ao pai velho. Fiquei pensando no agradecimento que ele me fez e, acho que sem perceber, fiz algum tipo de careta que o fez retomar o diálogo comigo. Nego em pé já se despediu de Sun Se e fio, mas jamais poderia ir embora vendo esta careta de interrogação no rosto do fio. Pode perguntar para nego, fio. Sabe, meu pai velho, é que não é bem uma pergunta. Então é o que fio? É uma observação. Pode falar, fio. É que eu agradeci o senhor por ter ressaltado para mim a importância do umbandista se considerar sempre como um eterno aprendiz e o senhor me agradeceu de volta dizendo que sempre vai ter o que me agradecer. E o fio não concorda com este agradecimento que nego fez a Sun Se, não é isso?
E eu, meio sem graça, respondi: é meu pai. Sempre quando nós acaba de atender um fio, você já viu ele agradecer a nós e nós agradecer a ele de volta, certo? Certo, só que eu não entendo. Calma-se, fio, se você não entende, deixa nego tentar explicar. Sim, senhor. Fio, sempre que você vê um de nós, preto velhos, agradecer um fiado quando o atendimento dele termina, lá no fundo, você fica pensando se nós, na verdade, não estaria bajulando os fios atendidos com o intuito de, através dessa bajulação, os fios esquecer desta imensa luz que você diz que nós tem nos igualar a eles, não é verdade? Devo confessar que fiquei extremamente desconcertado com esta observação precisa da entidade amiga, no entanto, eu respondi: é verdade. Fio, nego gostou de sua sinceridade, mas imagine com nego. Imagine um doutor de branco de Suncesai da Terra indo para o seu lugar de trabalho e, depois de tanta preparação na escola, não aparecer um fio de terra para ele atender. Passa um dia inteiro e não aparece um paciente, passa 10 dias e nada, passa um mês e nada. Imaginou? Sim, senhor. Então responde para nego: que mérito terá este doutor de terra quando tiver que prestar esclarecimento ao seu chefe sobre o seu trabalho? Nenhum. E esse doutor que nós imaginou, vai ter chance de subir na profissão? Não, senhor. Então o você tá acabando de dizer para nego que só o conhecimento não leva a nada se, junto dele, não estiver a prática. Isso. Sim, senhor. Então o você tá começando a entender. Um fio que vai ao doutor de terra jamais deve se sentir apenas um receptor da ajuda de terra. Porque sem um doutor de terra os pacientes continua com seus problemas, mas sem os pacientes o doutor de terra perde a oportunidade de verificar a eficácia do seu aprendizado. Com isso, aperfeiçoar suas técnicas e evoluir nos seus atendimentos. Nego tá mentindo? Não, senhor. Então por que você acha que nós mentiria para você ao agradecer o fio pela oportunidade de nós estar praticando a caridade? Desculpe a franqueza de nego, mas você precisa parar de ver ele como se fosse um espírito de luz que nada mais tem a aprender e, consequentemente, evoluir. Mas os senhores são espíritos de luz. Não se fio. Nós, como Sunses, somos espíritos. A luz, que Sunses diz que nós tem, também é de Sunses porque se não fosse o atendimento de nós com Sunses, o aprendizado de nós com Sunses, nós ainda estaríamos no breu da ignorância. Ouvindo os comentários sábios da entidade, comecei a sentir o coração a bater na boca, uma lágrima a querer escorrer do canto de meus olhos e só pude responder: o senhor tem razão. Este nego velho pode falar o português errado, andar aos farrapos e bem devagarinho, mas se tem uma coisa que nós não faz é bajular quem quer que seja. Quando acaba um atendimento e nós agradece aos fiado, nós tá agradecendo a oportunidade que aquele fiado tá nos dando de praticar a caridade e evoluir junto a Zambi, nosso pai. Porque esse fiado que foi atendido poderia ter muito bem procurado um outro humano para fazer atendedor, mas o fiado escolheu este nego e nego tem que agradecer porque se o fiado se consultasse com outro humano era só o fiado que iria evoluir, pois nego ia ter que ficar parado no mesmo lugar se não prestar atendimento aos fios necessitados. Sunse não concorda? Sim, senhor. Zifio, entenda uma coisa. Humildade é uma coisa, falsa humildade é outra. Como assim? Humilde não é aquele fio que tem um potencial, uma luz, e a renega com medo de atrapalhar a visão de seus companheiros de jornada com reflexo dessa luz. Este é o falso humilde, pois o próprio Mestre Jesus disse: que brilhe a vossa luz.
Humilde mesmo Zifio é aquele fiado que procura, de alguma maneira, iluminar o caminho de seus irmãos, compartilhando a sua luz, não apenas pela consciência da importância desta benfeitoria, mas também para que a luz que vem de Zambi também possa iluminar o caminho dele, pois o Mestre Jesus, através de seus exemplos, também deixou bem claro que é dando que se recebe. Quando este nego agradece a Sunsés, quando termina um atendedor, significa que ele está procurando, de alguma forma, exercer a verdadeira humildade não apenas para iluminar o caminho dos Zifios, mas também para ter um pouquinho do caminho dele alumiado com a luz que vem de Zambi, nosso Pai. Sem Sunsés nós não é nada. Entende, Zifio? Sim, senhor. Na verdade, Zifio, quando o nego agradeceu Sunsé, hoje ele viu uma luz que, ao clarear um pouco seus caminhos, deixou à mostra uma pedra que está a obstruí-lo. Uma pedra. Exatamente. Mas o fio não se preocupe, pois o peso dela é do tamanho exato que suas forças podem remover. E que pedra seria essa? A pedra da desvalorização que o Zifio tem por si próprio. Como? Porque Sunsé acha que quando o nego se despediu do fio dizendo que sempre ia ter muito que agradecer a Sunsé, o fio manifestou a descrença no sincero agradecimento de nego. Sunsé acha que é por falta de conhecimento seu sobre a nossa forma de trabalho. Pois nego fala que não foi esse o causador da descrença. Nego fala que Sunsé não acreditou na sinceridade do agradecimento dele pelo fato de Sunsé não acreditar em si próprio. Aquele que não acredita em si próprio jamais poderá acreditar em alguém. Mas eu acredito no Senhor. Quando o fio era curumim, apesar de diversas situações sinalizarem o oposto, o fio se achava feio por demais, certo? Certo. Por causa desta forma de pensar, o fio pensava que jamais encontraria um rabo de saia para namórico, não é verdade? Sim, senhor. E quando foi que Sunsé arrumou um rabo de saia? Foi quando seus amigos falaram que Sunsé era capaz. Não. Então, Zifio, quando foi? Quando eu passei a acreditar em mim mesmo. E quando isto aconteceu, Sunsé nem demorou a arranjar um rabo de saia. Não é verdade? Sim, senhor. Pois então, Zifio, este nego fala para Sunsé que foi este seu sentimento de inferioridade que fez o Zifio duvidar da sinceridade do agradecimento dele a Sunsé. Como? O fato de Sunsé se achar inferior a nego fez Sunsé duvidar da sinceridade do agradecimento dele ao Zifio quando estava a se despedir. Mas eu não sou inferior ao Senhor. Inferior em que, Zifio? Na elevação espiritual, por exemplo. Mas Zifio, se nego, ao longo de séculos, subiu um degrauzinho ou dois na escada da evolução divina, foi graças aos Zifios que Zambi permitiu que ele auxiliasse. São as dificuldades que vocês passam na vida e que nós tenta ajudar que fazem com que nós, que vocês chama de entidades, possa engatinhar na direção de Zambi. Nós quer que vocês nunca tenham dificuldade, mas se o karma de vocês cobrar, nós tem o dever de auxiliar vocês, porque fazendo isso somos nós mesmos que estaremos sendo ajudados. Como assim? Seu sentimento de inferioridade, por exemplo, nós queria que ele não existisse mais, mas se ele existe e nós consegue fazer com que você transmute ele em autoestima, nós estaremos lhe ajudando, certo? Certo? E se você vence essa dificuldade e evolui, nós também acabamos evoluindo, certo? Certo. Então o Sunsé entendeu, nego. Nós não gosta de ver Sunsés triste. Se Sunsés estiver merecedor, nós vai fazer de tudo o que for possível para transmutar este sentimento em alegria, e, se Sunsés vence a tristeza e evolui na direção de Zambi, nós também vamos evoluindo, e, se Sunsés nos agradecer por isso, nós também temos o dever de fazer o mesmo, pois quando Sunsés evolui, nós também evoluímos, entendeu?
Sim, senhor. Nego fica feliz com seu entendimento, mas Nego quer perguntar pro Fio se Sunse pode fazer um favor para ele. Com certeza. Então Nego pede para Sunse dizer a todos os seus irmãos umbandistas que nós, que Sunse chama de entidades, temos para com eles uma dívida eterna de gratidão que nos faz agradecê-los ao término de cada atendimento e trabalho espiritual que realizamos em favor do próximo. Dívida? Qual dívida? A dívida da eterna gratidão por eles auxiliar a nós em nossa evolução rumo a Zambi, nosso Pai. Pode deixar que eu o farei, querido pai velho. Então este Nego pode se despedir de Sunse outra vez em forma de agradecimento. O senhor não precisa nem pedir. Não preciso, porque agora Sunse entende o agradecimento. E eu, com os olhos cheios de lágrimas, respondi: não. Não precisa, porque o senhor mora no fundo do meu coração. Ao contrário do que pensei, o preto velho nada respondeu em relação à minha sincera manifestação de amor a ele. Eu achei até estranho, porque sei que esta linha de trabalho da Umbanda é extremamente atenciosa e afetuosa, mas o pai velho, com um sorriso enigmático na face, apenas despediu-se dizendo: fique na força e na luz de Zambi, nosso pai. E eu respondi: que assim seja. Após esta despedida, a gira de preto velho acabou e eu, no entanto, ao invés de retornar ao corpo físico, fiquei ali parado sem entender porque a entidade nada me respondeu em relação à minha manifestação de carinho. Na verdade, eu já estava começando a querer ressuscitar até o meu antigo problema da inferioridade, querendo pensar que a entidade nada me respondeu pela minha inferioridade moral e espiritual em relação a ela. Foi quando, ao apalpar o bolso direito de minha calça, eu senti um volume sutil e me lembrei do presente que o pai velho havia me ofertado. Sem mais demoras, eu abri o pedaço de papel que se encontrava dobrado e pude ler: pare de se sentir inferior, Zifio. Nego nada respondeu pessoalmente a sua manifestação sincera e pungente de carinho, porque Nego já havia dado este presente para Sunse, e se Nego falasse alguma coisa ia acabar estragando a sua surpresa, e, se isto acontecesse, Sunse poderia ficar até mesmo triste, justamente o que este Nego não quer. Ele quer é ver Sunse feliz. Como Sunse está observando, existe uma parte desta mensagem em que, aparentemente, não existe nada escrito. Concentre-se de olhos abertos e segurando com as duas mãos este papel, próximo à região onde se encontra o seu coração, em todo o amor que Sunse sente por Sunse, mesmo que o Zifio acabará encontrando, aqui mesmo nessa parte em branco da mensagem, o presente de eu para Sunse. Achei da mensagem, o presente de eu para Sunse. Achei inusitado o pedido de concentrar-me de olhos abertos, mas sem questionar fiz o que me foi determinado, e o que aconteceu depois beira o indescritível de tão surreal. Ao aproximar mediamente o papel do meio do meu tórax, concentrando-me no amor solicitado pela entidade, eu vi uma energia sair do bilhete e formar uma bola de luz violeta que levitou até a altura acima da minha cabeça para depois adentrá-la, e, quando isto ocorreu, eu percebi que todo o meu tórax estava irradiando uma coloração rosa que, ao alcançar o papel, fez com que este deixasse à mostra, na região que antes parecia não haver nada escrito, letras que formavam uma mensagem que o pai velho havia deixado para mim: não se preocupe com a cor rosa saindo do seu tórax, porque ela só significa que a luz da transmutação violeta que Nego velho deixou de presente para Sunse neste pedaço de papel conseguiu transformar seu sentimento de inferioridade, devido à falta de amor por si mesmo, em autorrespeito, e somente porque isto aconteceu foi que Sunse conseguiu ler este pedaço da mensagem que aparentemente estava em branco. Porque somente quando se ama a si próprio, um ser humano tem verdadeira capacidade de amar o próximo e de enxergar todo o amor que este tem a lhe ofertar, por exemplo, na forma de um presente.
Sun-se diz que ama nego e eu fico muito feliz, mas nunca esqueça de amar a si próprio, pois só assim nego consegue sentir com mais intensidade todo esse seu amor. Sun-se vive a recordar que não é superior a ninguém, só não esqueça de se lembrar que também não é inferior. Por último, este nego só tem uma coisa a mais para dizer a Sun-se. Sun-se também mora no mais recôndito lugar do coração deste nego velho. Nem preciso dizer que despertei em minha cama aos prantos, mas penso que, esteja onde estiver, o pai velho do meu sonho está muito ditoso com a origem do meu pranto. Uma renovada e consciente sensação de gratidão a Deus pelo sonho transmutador que acabara de ter com os amados e inestimáveis preto velhos. Saravá, o divino trono da evolução. Saravá, a divina linha de trabalho deste divino trono. Saravá, a transmutação. Salve Deus, meu filho jaguar. Preto velho é amor, humildade e tolerância. Ele não diz a determinado paciente que ele está carregado porque fizeram um despacho para ele. Ele não leva ninguém ao desespero, sim, ao conforto espiritual. Ele nada promete. Ele ajuda, dentro dos limites kármicos e do merecimento de cada um. Filho, é muito triste ouvir falar que um apará fez isso ou aquilo. O que é pior, veio desarmonizar um visitante nosso. Também é muito triste saber que um apará, com toda a sua sensibilidade mediúnica, se deixou levar por uma influência negativa e transmitiu o que não devia. Filho, ao sentir em seu trabalho de trono uma possível interferência, uma aproximação negativa, proceda à passagem e deixe que o doutrinador doutrine e faça a elevação, para que você retorne com seu preto velho, transmitindo a voz direta do céu. Filho, evite tocar no paciente, evite o contato físico e procure trabalhar com as emanações de nossas energias, que são fluidos benéficos aos pacientes. Saudações tais como: salve o fogo, salve a terra, salve as areias das praias,